Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso escola dominical com uma oração. Senhor Deus, obrigado por mais este momento, onde quer que estejamos, para que possamos aprender mais a Tua Santa Palavra através de lições. Assim pedimos que a ação do Teu Santo Espírito esteja iluminando nossas mentes. Te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. O texto bíblico base para hoje é 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. O tema de hoje é: a fraqueza pode ser uma bênção. 2 Coríntios 12, versículo 9, a parte A, então ele me disse, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mergulhar na trajetória de homens e mulheres de Deus que são relatadas na Bíblia é se deparar com experiências de vida muito semelhantes às nossas. Assim como nós, essas pessoas possuem experiências de vitórias e fracassos, de coragem e de medo. Nem sempre somos incentivados a pensar em nossas fragilidades. Parece que estar com Deus é perseguir cotidianamente uma vida de sucesso. O apóstolo Paulo fez questão de destacar que na nossa vida com Deus, podemos e devemos aprender com nossas fraquezas e fragilidades. Aquilo que ele chamou de espinho na carne, é sobre isso que se trata esse estudo. A grande verdade é que, ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, estamos sujeitos a muitas coisas que acontecem no mundo. Por isso, Deus tem nos dado forças para que possamos aguentar, caminhar, confiar em Deus, que Ele será conosco sempre. É quando não estamos bem de saúde, sentimos algum infortúnio, alguma dor, algum sentimento que nos fere. Nós somos seres humanos falhos, imperfeitos e pecadores. E Deus, em sua palavra, diz que nós podemos tirar forças das nossas fraquezas, das nossas dores. Ele está conosco sempre. Quando reconhecer a fraqueza é uma bênção. No capítulo 12, do versículo 7 ao 10, o apóstolo Paulo fala exatamente o contrário do que se acreditava na época. Em vez de buscar a honra através das próprias potencialidades, as pessoas deveriam se apoiar em suas fraquezas. Isso era absolutamente novo e radical para a comunidade da fé. Paulo, ele estava entendendo completamente. Ele ouviu com seus ouvidos, mas também ouvia com o coração, com a sua mente. E ele estava, nesse momento, vivenciando algo que ia na contramão ao que as pessoas acreditavam. Acreditavam que, tendo Deus, só viria uma vida de sucesso após sucesso. Entretanto, há momentos difíceis em que Deus nos mostra que nele nós vamos vencer. Apesar das lutas, dificuldades e tribulações, nós vamos vencer. É promessa de Deus e não é promessa vazia. Assim, também nos momentos de fraquezas, Deus está conosco, nos ajudando a superar, sendo conosco. O apóstolo ensina essa comunidade que o maior patrono, a pessoa mais poderosa, é Cristo. E que quando seguimos os seus ensinamentos, entregamos a Ele todas as nossas potencialidades, pois por mais que façamos, não damos conta do que é necessário e sempre erramos. 2 Coríntios 12, 9. Deus sabe muito bem que nós somos seres humanos, falhos, imperfeitos e pecadores. E Deus diz que nós podemos confiar que através das nossas fraquezas nós vamos vencer, nós vamos superar, porque Deus é conosco. Nisso vemos o próprio apóstolo sendo trabalhado por Deus.
Observe o texto. E para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Observamos aqui que, infelizmente, o ego, aquele rei ego que habita em cada ser humano, tenta se manifestar. E aqui, Paulo, ele passa um momento difícil, o espinho na carne, que está incomodando ele. Algo que está mexendo com sua mente, com o seu interior, com o seu corpo físico. Assim como nós também. Não é porque aceitamos Jesus como Senhor e Salvador que não vamos sentir mais nada nesse mundo. Sentimos sim. Nossos espinhos na carne. Paulo está no mundo da honra e a sua experiência poderia fazer com que a soberba e a arrogância tomassem conta dele, uma vez que seria extremamente reconhecido e valorizado pelas comunidades. Sendo assim, o próprio Deus coloca um espinho na carne de Paulo. Não se sabe o que era esse espinho na carne, mas sabemos que tal coisa fazia com que o apóstolo sempre se lembrasse de tudo o que acontecia em sua vida, não era por causa de suas potencialidades, e sim por causa da graça de Deus nele. Quando Paulo disse que orou 3 vezes para que Deus retirasse tal espinho de sua carne, a resposta recebida é encerrada com o fim de que não me exalte. Versículo 7. O apóstolo reconhece que o espinho na carne o mantinha onde deveria permanecer, em humildade e dependência de Deus. Observamos que Paulo, com esse espinho na carne, não se sabe o que era, por 3 vezes orou a Jesus. Na 3ª vez, ele teve a resposta, que ele continuaria durante algum tempo com esse espinho na carne, porque ele encontraria forças em Deus. A sua fraqueza, Deus estaria com ele, sustentando, fortalecendo. É algo que possamos refletir. Deus está conosco sempre, nos bons e nos maus momentos. Quando estamos nos sentindo fortes e quando nos sentimos fracos, Deus está conosco sempre. Na dinâmica do verbo em grego, vemos que o tal espinho na carne foi colocado pelo próprio Deus. Tal fato deveria tanto para o apóstolo Paulo como para a própria comunidade, que ao ser lembrado dessa situação, que não se sabe o que é, poderia perceber a ação de Deus na vida de seu próprio líder, que por conta da vaidade, presente em todas as pessoas indistintamente, poderia levá-lo a se gloriar em suas potencialidades e experiências. O que acontece com muita gente hoje, poderia ter acontecido com Paulo também. A pessoa se sentindo autossuficiente, independente, poderosa, pode ficar cheia de vaidade, se ensoberbecer, se sentir o rei e deixando o egoísmo, o rego, controlar a sua vida. Esse é um grande problema. Por isso, nesse momento, Deus permitiu que Paulo passasse por esse problema. Foi uma situação temporária, não foi permanente. E isso ajudou Paulo a reconhecer que Deus é Senhor acima de tudo. Quando o texto diz mensageiro de Satanás, versículo 7, quer dizer que algo aparentemente ruim trazia benefícios ao apóstolo, pois foi posto por Deus. Perceba como o apóstolo termina essa parte, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Versículo 10. Paulo, ele foi aprendendo com Jesus uma vida nova, uma vida diferente. E esse momento do espinho da carne ajudou para que ele pudesse perceber que ele dependia de Deus. Ele não queria agora viver uma vida afastada de Deus. Ele era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito respeitada na sua comunidade, havia conseguido uma grande confiança da liderança e agora ele, ao se entregar a Jesus, ele vai percebendo que tudo que ele tinha era temporário, não era nada, diante da grandiosidade do Deus que agora ele tinha na sua vida. E por isso, ele foi aprendendo a depender de Deus em todas as circunstâncias, bons e maus momentos. Como agir diante desses espinhos?
Todas as pessoas possuem suas limitações. O apóstolo Paulo também tinha a sua, o espinho na carne, que ninguém sabe de fato o que era. O que se sabe é que tal situação trouxe dependência de Deus em todo o tempo e levava o apóstolo a não se engrandecer, correndo o risco de perder a essência de Deus em sua vida. Esse espinho na carne foi bom para mostrar para Paulo que ele deveria tomar cuidado, não perder a essência da vida que ele agora tinha em Cristo Jesus. Que o rei ego não poderia se manifestar, apenas o rei Jesus em sua vida. Em 2 Coríntios 12, de 1 a 6, Paulo descreve uma experiência espiritual bem diferenciada que vivenciou com Deus. Enquanto a descreve, manifesta uma preocupação em não se vangloriar com seu ministério. Isto é, provavelmente, é fruto da experiência que tem com seu espinho na carne. Essa fragilidade lhe dá profunda consciência do poder da graça de Deus em sua vida. Paulo estava sendo próximo agora em seu ministério de apregoar as boas novas em Cristo Jesus. Esse espinho na carne o ajudou a lembrar que ele não deveria gloriar em seu ministério, na sua vida, mas em Cristo Jesus, o Senhor de seu ministério, o Senhor da sua vida, a inspiração que ele tanto precisava. O espinho na carne é aquele nó na fragilidade humana, é onde o nosso calo aperta. O espinho na carne, em Paulo, levou o apóstolo a apresentá-lo a Deus. Foi assim que obteve o discernimento de como lidar e entendê-lo. Mediante a intensa oração, ele entendeu ser esse espinho algo que colaborasse com a sua humildade. Ao nos conscientizarmos de nosso espinho, podemos seguir o exemplo de Paulo. Paulo soube aprender algo muito importante com esse período do espinho na carne. Ele soube aprender que ele depende da graça de Deus. Ele depende de Deus e não deve deixar o rei ego em sua vida o controlado. Ao apresentar ao Senhor seu espinho, sua fragilidade, Deus respondeu: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Versículo 9. O espinho na carne não estava posto apenas para que Paulo se deparasse com sua fragilidade. Mais do que isso, ele era também anúncio da provisão divina, da atuação da graça, do poder de Cristo em sua vida. Nossas fragilidades, quando submetidas à presença de Deus, as oportunidades da provisão e do consolo divino aparecem aos montes, pois começamos a ver a nossa imperfeição não como impedimento, pois começamos a ver a nossa imperfeição de uma forma diferente, como espaço de aperfeiçoamento do nosso caráter por meio do poder da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Quando reconhecemos que somos pessoas falhas, imperfeitas e pecadoras, somos pessoas que também passam momentos de fraquezas, de angústias, ansiedades, problemas, tribulações, tempestades, nós observamos aqui que Deus é conosco e Ele nos abençoa, nos agracia e Ele vai aperfeiçoando em nós a nossa fraqueza para que se torne em força. Deus sustenta. Paulo teve a oportunidade de viver uma experiência espiritual extraordinária, não só na dimensão sobrenatural, como relata em 2 Coríntios 12, de 1 a 6. Seu espinho na carne também lhe proporcionou uma experiência espiritual significativa, a de perceber o poder de Deus, o sustentando dia a dia em sua fragilidade. Isso nos aponta que a nossa experiência espiritual não deve se ater apenas a experiências sobrenaturais com o Espírito de Deus, o que sustentará nossa vida, nossa fé, especialmente em tempos difíceis, é a experiência cotidiana com a imerecida graça de Deus. Isso é realmente importante. Não devemos ficar enfatizando apenas a vida sobrenatural em Deus, mas devemos também entender que Deus está conosco sempre, em todos os momentos da nossa vida, nos agraciando, nos abençoando, nos bons e nos maus momentos. A igreja de Corinto questionava muito se o ministério de Paulo era legítimo. Talvez por isso ele teve a necessidade de partilhar a experiência com as visões e revelações do Senhor, segundo Coríntios 12, de 1 a 6. Era na sua experiência cotidiana com Cristo que ele se encontrava forças para superar as dificuldades que surgiam em seu ministério. Por isso afirmou: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades,
nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Versículo 10. Paulo foi aprendendo, assim durante seu ministério, que Cristo Jesus está com ele sempre, nos bons e nos maus momentos, e ele devia aprender a depender de Deus, depender da graça de Deus, da graça de Jesus em sua vida. Assim como nós devemos fazer também, buscar no Senhor que sustenta, o Senhor que provém, o Senhor que está conosco, nos abençoando, nos agraciando, o Senhor que nos amou primeiro, mesmo sendo seres humanos falhos, imperfeitos, pecadores, Deus os ama e tem nos amado sempre. Quando assumimos o nosso compromisso com a missão de Deus, temos experiências maravilhosas e outras nem tanto. Problemas com alguns irmãos e irmãs, falta de motivação, impedimentos diversos nos levam a querer desistir. O exemplo de Paulo indica que Deus sempre nos sustenta, nos dá força para que sigamos adiante, para que não se olhe para trás quando colocamos a mão no arado. É a maravilhosa graça que nos dará força para prosseguir e é pelo Senhor da graça que devemos persistir. A nossa missão, ela se dá todos os dias. Deus nos convida para pregoarmos as boas novas da salvação com o nosso testemunho de vida, com as nossas orações, nossas intercessões. Deus nos convida para que possamos ser bênçãos. Temos aqui o exemplo de Paulo, que foi a cada momento sustentado por Deus, que também temos sustentado. É um momento maravilhoso para que saibamos isso. Conclusão. Nessa passagem bíblica, o apóstolo Paulo nos ensina a dependermos de Deus em todo o tempo e reconhecemos as nossas limitações como positivas. Elas nos ajudam a caminhar em direção a uma vida de santidade, experimentando a graça de Deus nesse processo. É o que nós aprendemos nessa lição. Aprendemos com Paulo, que sendo uma pessoa honrada naquela época, tinha grandes responsabilidades, pensava ser alguém muito importante, Jesus mostrou o quanto ele precisava de mudanças e Jesus foi essencial na mudança dele. E a cada dia que Paulo foi apregando as boas novas, foi necessário que ele dependesse cada vez mais da graça de Deus, da pessoa de Deus, para que o rei ego não viesse para fazer com que ele deixasse a sua vida não ser controlada por Deus, mas por ele mesmo, pelo rei ego. Deus tem nos abençoado, tem nos agraciado. Nós temos aqui, irmãos e irmãs, algumas questões para serem respondidas em casa e, havendo alguma dúvida, alguma pergunta, é só nos fazer para que possamos todos aprendermos juntos. Quais são os seus limites? Como você lida com eles? Você os reconhece e os coloca diante de Deus com uma atitude de louvor? Irmãos e irmãs, nós somos seres humanos falhos, imperfeitos, pecadores. Nós temos desejos. As pessoas têm uma sede pelo sucesso, pela prosperidade, para a vitória constantemente. E nos esquecemos que somos pessoas, seres humanos falhos, imperfeitos, pecadores. E nós aprendemos com os nossos erros, com as nossas falhas. Nós aprendemos a cada momento que nós escorregamos, caímos. Deus, através da sua misericórdia, da sua graça, tem nos levantado, tem nos mostrado o caminho a seguir, nos posicionado. E assim vamos dependendo da graça de Deus, vamos dependendo de Deus e não deixamos o rei ego, não deixamos o egoísmo nos controlar, nos moldar conforme o desejo desse mundo, mas vamos deixando Deus agir, Deus nos abençoar a cada momento. Assim, minhas irmãs, meus irmãos, que essa lição seja muito importante para nós. Como Paulo disse, sei o que é estar sentindo fraqueza e sei o que é sentir forte. Nos momentos de fraqueza, podemos dizer que Deus está comigo, que Jesus está ao nosso lado, porque até que nos ajudou o Senhor, que seja uma grande verdade para nós a cada momento. Agradeçamos a Deus nesse momento em oração por essa lição baseada na palavra do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento em que podemos aprender algo mais da Tua Santa Palavra através dessa lição. Continue iluminando nossas mentes com as boas novas, com as palavras do Teu Filho Jesus, para que possamos ser bênçãos a cada momento, nesse mundo, nessa sociedade, para as pessoas com quem vivemos e convivemos. É o que nós pedimos
E te agradecemos no nome do teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção. E a paz que excede toda a compreensão, guarda os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja convosco para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Aleluia. Amém.